Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos até a cidade de Bebedouro, do interior de São Paulo. Lá, Edmir Garcia vai conversar com a gente sobre educação espírita. Edmir, gratidão, obrigado por estar junto com a gente no programa Sensibilidade, Edmir. Obrigado, Damião, obrigado a você, também cumprimento todos os ouvintes e telespectadores, né, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, todos aqueles que nos assistirem através de outros canais, é um prazer estar com vocês. Edmir, vamos começar, para a gente começar antes de falar um pouco de educação espírita, eu queria que você se apresentasse para os amigos ouvintes, telespectadores. Edmir Garcia por Edmir Garcia. Bom, eu sou natural de Bebedouro, sou professor, sou psicopedagogo. Antes de ser professor, trabalhei por 14 anos no Banco do Brasil. E eu sou nascido e criado, né, dentro de uma casa espírita que tem 116 anos. Essa casa espírita tem evangelização aí que vai completar 100 anos, tem a primeira mocidade espírita do mundo. Então, eu tive o privilégio, né, de crescer dentro de uma casa espírita muito estruturada, onde passei por todas as etapas aí. Fui evangelizando, evangelizador, dirigente de mocidade espírita, uma casa que sempre ofereceu oportunidades de trabalho para os jovens, e então muito cedo também começamos a fazer palestra, a princípio junto com os companheiros mais velhos e depois, né, individualmente. Então, tive muitas oportunidades de trabalho nessa casa, no movimento de unificação, né, no estado de São Paulo é a USE, União das Sociedades Espíritas. Eu hoje presido o Centro Assistencial Espírita do Calvário ao Céu e a USE Regional de Ribeirão Preto, que congrega aí 232 casas espíritas. E, né, sou dialogador em reunião mediúnica, coordenador de curso, palestrante. É o trabalho que a gente faz aí com muita simplicidade e humildade. Esse Edmir Garcia, que está aqui junto com a gente no programa Sensibilidade. Então, vamos ao tema: educação espírita. Edmir Garcia. Muito bem. Nos anos de 1999 e 2000, nós tivemos na cidade de Campinas, Valinhos, coordenada pela Adalgisa Balieiro, esposa, né, do José Antônio Luiz Balieiro, que foi presidente da USE estadual, inclusive, o curso de formação de educadores espíritas, e eu tive a oportunidade de participar. Durante um ano, nós nos reuníamos uma vez por mês, ficávamos um final de semana todo estudando esse tema. E desses estudos, muitas publicações foram realizadas e também palestras, seminários, eventos espíritas com esse tema. Então, hoje eu trago um pouco, né, uma pincelada desse trabalho que foi realizado, um trabalho longo, claro, falaremos alguns minutos aqui. Começo me reportando a uma história bastante conhecida no meio espírita, está no livro né, Em Torno do Mestre, que 800 anos antes de Cristo, um legislador em Esparta, Licurgo, foi chamado para falar sobre educação. E os sábios da antiguidade falavam de pronto de todos os assuntos, mas Licurgo pediu um ano para preparar a palestra. As pessoas acharam estranho, mas aceitaram, e depois desse tempo estavam todos ávidos para ver o que ele tinha a dizer sobre o tema. Chegando ao local, Licurgo, né, vinha acompanhado de 4 ajudantes que carregavam caixas cobertas por tecido, e ele fez então um sinal quando chamado a falar, e a primeira caixa foi aberta e de lá saiu correndo uma lebre. Outro sinal foi feito, da segunda caixa saiu correndo um cão de caça, que correu, alcançou a lebre e estraçalhou ali diante do público.
Foi um espetáculo dantesco e as pessoas ficaram horrorizadas. Tinham saído de casa para assistir uma palestra sobre educação e acabaram vendo algo tão terrível. Ele pediu que o cachorro fosse preso, fez um outro sinal e da terceira caixa uma outra lebre foi solta. Um quarto e último sinal foi feito e da última caixa saiu correndo um outro cão, também muito parecido com o primeiro, um cão de caça. E ele correu atrás da lebre, todos já imaginaram que a cena iria se repetir. Mas o segundo cão começou a brincar alegremente com a segunda lebre. As pessoas não entenderam, ele pediu que os animais fossem presos, e aí ele disse: eu pedi 1 ano para preparar a palestra, porque na verdade eu precisava preparar os animais. O primeiro e o segundo cão são irmãos, são da mesma cria, foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre eles é que o primeiro não recebeu nenhum tipo de educação e o segundo foi educado. Se a educação é capaz de transformar um animal, né, da forma como vocês viram, de uma fera em um ser sociável, imagine o que ela não será capaz de fazer conosco, seres humanos, quando nós entendermos o verdadeiro sentido e profundidade do tema. Passado 800 anos, nós temos a encarnação de Jesus. Quando ele estava encarnado no planeta, muitos títulos eram atribuídos a ele. Alguns diziam, você é bom, e ele dizia, não, bom é o Pai. Quando diziam que ele era doutor da lei, ele dizia, não, os doutores da lei são aqueles que estão nas sinagogas, no templo. O único título que Jesus aceitava, e esse é um indicador importante, era o título de mestre, deixando claro qual era o papel dele diante da humanidade. Passam-se mais 19 séculos e nós temos a codificação da doutrina espírita. Muitos espíritos estavam envolvidos, alguns no mundo espiritual, outros encarnados, mas capitaneados, né, pelo nosso Hippolyte Léon Denisard Rivel, querido Allan Kardec, pseudônimo adotado, não é? Que era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um dos grandes pedagogos da história da humanidade. Então, contando a história do Licurgo, Jesus só aceitando o título de mestre e o nosso codificador sendo, por excelência, um educador, é um motivo para nós pensarmos na importância do tema educação. Mas qual educação? Né? Qualquer tipo de educação? Não, a educação espírita, a educação à luz da doutrina espírita. Pensemos que a doutrina espírita é conhecida como o consolador prometido por Jesus. Pelo menos no meio espírita, assim nós costumamos falar. Mas há um equívoco. Muitas vezes as pessoas imaginam que esse consolo que a doutrina vai nos trazer é um consolo imediatista. Eu não estou bem hoje, eu vou à casa espírita e lá vou receber um passe, vou ouvir uma palestra e vou sair de lá consolado. Não é esse o consolo que a doutrina espírita nos oferece, e sim um consolo que virá através da nossa transformação via processo educacional. Então, conforme nós nos educamos, autoeducamos, nós nos transformamos, e fazendo isso, nós alcançaremos essa paz de espírito, que é o consolo prometido pelo Cristo. Importante dizer que existem alguns verbos da educação tradicional que não servem para a educação espírita. Por exemplo, a educação tradicional ela se preocupa em condicionar o indivíduo através da repetição, ela se preocupa em depositar conhecimentos, né, através de aulas, palestras, livros, como se a cabeça do educando fosse um cofrinho e as pessoas ali que escrevem ou falam estivessem depositando. Isso, aliás, é um conceito, né, do educador brasileiro Paulo Freire, que ele fala concepção bancária de educação, e também se preocupa em adequar o indivíduo ao meio. Esses 3 verbos, condicionar, depositar e adequar, não são verbos do modelo educacional espírita. Quais são, então, os verbos que nós vamos pensar aqui? A educação espírita transforma. Ela vem para evitar os atavismos, né, as repetições de vidas anteriores, e sim nos transformar através de uma nova visão
de mundo, de uma nova visão da existência espiritual. Vem despertar-nos para a nova realidade. Veja que despertar é o oposto de depositar, porque depositar vem de fora para dentro e despertar vem de dentro para fora. São conceitos antagônicos. E vem também nos conscientizar do nosso papel diante do Criador, diante de nós mesmos, do planeta, do nosso próximo. Então, temos sim um modelo educacional diferente. Talvez quem não trabalhe com educação, eu trabalho com educação profissionalmente, mas a pessoa pode dizer, bom, se eu não tenho filhos e netos em idade de serem educados e não sou um profissional da educação, esse tema não me serve. É um ledo engano, porque, de verdade, nós só podemos nos educar. O processo de educação é individual. Nós podemos, sim, através da nossa fala, do nosso exemplo, e falaremos disso, contagiar outras pessoas a fazerem o seu próprio processo educacional. Portanto, é um tema que serve, que interessa a todos nós. Eu vou aqui nos próximos minutos resumir, fazer um resumo de quais são os pilares que sustentam a educação espírita. De forma didática, vou enumerá-los. Então, o primeiro pilar é justamente o exemplo. O próprio Mestre Jesus, ele consolidou os seus ensinamentos através do exemplo. Não se preocupou muito em escrever, outras pessoas escreveram a respeito dos seus ensinamentos, mas se preocupou sim em exemplificar cada uma das lições que ele nos trouxe. Para pensar no exemplo, vou aqui lembrar do nosso querido Mahatma Gandhi. O Gandhi era um líder espiritual, político, da Índia, que lutou sem tiros pela independência daquele país, e ele recebia muitas pessoas. As pessoas visitavam o Gandhi, procuravam ele, e uma mãe chegou, ficou 4 horas na fila até conseguir chegar à frente do Gandhi. Quando a gente visitava o Chico em Uberaba, era mais ou menos assim, ficávamos horas, às vezes, para conseguir falar com ele. E quando a mãe chegou até a frente do Gandhi, o menino de 10 anos ao lado dela, ela falou, Gandhi, eu vim aqui para ver se você pode me ajudar. O meu filho, ele come açúcar, ele pega torrões de açúcar e come. Eu já falei que não pode, já fiquei brava, já pus de castigo, até bater nele eu já bati, não adianta. Quero ver se você me ajuda. O Gandhi virou-se para a mãe e falou, a senhora pode voltar daqui uma semana com o seu filho? Ela falou, bom, posso. Uma semana depois, ela ficou mais 4 horas no sol escaldante da Índia e chegou até o Gandhi. Quando ela ia contar a história para ele, ele falou, não, a senhora nem precisa contar, porque eu me lembro, eu pedi para a senhora voltar. E virou-se para o garoto e disse, garoto, pare de comer açúcar, faz mal. E como ele não falou mais nada, ficou aquele silêncio, a mãe esperando algo mais. Ela falou, mas só isso, Gandhi? Ele falou, só. Ela falou, mas Gandhi, para falar isso, por que você me fez esperar uma semana, ficar na fila? Por que você não falou isso a semana passada? E ele disse, minha senhora, a semana passada eu também comi açúcar. E veja que interessante. Talvez tenha ocorrido para alguém que nos assiste que a mãe não sabia, que o menino não sabia, e que o Gandhi podia, então, facilitar a vida daquela mãe, daquela criança, dizendo para que ele parasse de comer açúcar, mesmo ele comendo açúcar. Não se educa assim. É importante que nós nos esforcemos para fazer aquilo que nós estamos orientando. Aliás, essa é uma frase muito conhecida no meio espírita, quase todos os palestrantes citam. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más tendências e inclinações. O que o Gandhi fez? Se esforçou para dominar aquela tendência, para ter autoridade moral, o exemplo, para educar aquela criança. Um segundo pilar, tão importante quanto o primeiro, é o diálogo. Nós, muitas vezes,
essa é uma fala do Piaget, temos monólogos coletivos. Ou, usando uma frase do Legião Urbana, falamos demais por não ter nada a dizer, né? Então, nós falamos muito, mas ouvimos pouco. Diálogo pressupõe dia 2, né? Que estejamos trocando. Hoje, uma frase muito utilizada na área educacional, pela psicologia, é empatia, que é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E eu aprendi isso de uma forma estranha e dolorida até. Fazia um curso da empresa que eu trabalhei, que eu citei, o Banco do Brasil, em São Paulo, e o palestrante pediu ali para alguém se voluntariar. Eu estava sentado à frente e me voluntariei. Ele pôs 2 cadeiras, uma de frente para a outra, pediu que eu me sentasse numa delas, e na outra não havia ninguém. E ele disse: imagine que tem uma pessoa aqui e venda alguma coisa para ela. Eu tentei perguntar, ele falou: essa é a única informação que você tem. E aí eu, como bom espírita, né, pensei em vender o quê? Livro. Comecei a falar com a cadeira vazia: olha, eu estou vendendo livro, né? As pessoas achando graça, né, daquela conversa com a cadeira vazia. Então, passado 1 minuto, ele falou: muito bem, muito obrigado. Eu levantei, ele falou: não, mas senta na outra cadeira. Eu sentei e ele disse: agora você é o comprador que não quer comprar. Pode contra-argumentar. E aí eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu havia dito, né? Mas para que eu vou comprar livro? Mais 1 minuto ele pediu que eu levantasse, eu já estava quase correndo para o meu lugar. Ele falou: agora sente-se novamente na primeira cadeira. E você é o vendedor, argumente. Bom, eu sentei 3 vezes em cada cadeira. A técnica, portanto, demorou 6 minutos, né, além das explicações ali, e parecia uma eternidade. Porque naquele dia eu descobri que eu nunca havia dialogado de fato. Dialogar é sentar na cadeira do outro, é entender as coisas do ponto de vista do outro. Isso é ter empatia. E um dos princípios da educação espírita, além do exemplo, é o diálogo. É nós termos empatia, aprendermos a olhar as coisas do ponto de vista do nosso próximo. Edmir, eu sou obrigado a concordar com tudo que as pessoas dizem, fazem? Claro que não, mas eu preciso olhar as coisas do ponto de vista dela, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, como diria Leonardo Boff, né? Então, do ponto de vista que eu estou coberto de razão. Quando faço palestra no meio educacional para pais, eu digo isso: olha, o que vocês falam para os filhos, do ponto de vista dos pais, está corretíssimo. Mas procurem se colocar no lugar dos filhos e veja se os argumentos deles também não têm validade, não são verdadeiros. Pensemos aqui num terceiro pilar de forma bem rápida, que é a construção da autonomia moral e intelectual. Às vezes, quando abordamos esse tema num formato de seminário, com bastante tempo, nós costumamos passar um trecho de um vídeo, de um filme que pode ser que vocês conheçam, que é o filme Ray, R-A-Y, a história do Ray Charles, né, músico estadunidense bastante conhecido. Ele tinha uma doença degenerativa nos olhos e o médico havia dito para a mãe dele que ele perderia a visão em algum ponto ali da vida. Ele não saberia precisar se daqui uma semana ou um ano, mas ele perderia a visão. E o trecho que eu mostro é o exato. A mãe, então, antes disso, ela tentou prepará-lo, falou: filho, quando você não enxergar, necessário que você preste atenção, né, através da audição, que você possa perceber o mundo com os outros sentidos, que, aliás, é natural, né? Os outros sentidos ficam aguçados quando perdemos um dos sentidos ou quando eles estão diminuídos. E o trecho que eu costumo mostrar é o exato instante que ele perde a visão, com 9 anos, e ele entra correndo, cai, chora, grita pela mãe, e a mãe estava cozinhando numa casa muito simples, ela sem instrução acadêmica nenhuma, e ele grita: mãe, mamãe, e ela não faz nada, ela fica ali esperando. E ele então percebe que os gritos não tinham surtido efeito e começa a lembrar-se
daquilo que ela havia instruído, prestar atenção nos sons. E aí ele começa então a escutar e escuta um barulho de um grilo, e ele vai tateando e consegue pegar o grilo e fica feliz, porque é uma conquista, e ele sorri. E a mãe fica muito feliz e chora de emoção, e ele diz assim: também estou te ouvindo, mamãe, você está bem aí? Aí eles se abraçam e ele pergunta: por que você está chorando, mamãe? Ela diz: porque eu estou feliz. Olha, eu não sei vocês, mas eu teria reprovado facilmente nessa prova. Mamãe, sem instrução, sem conhecer a doutrina espírita, mas fazendo aquilo que a doutrina espírita nos orienta, que é permitir que aquele espírito construísse a sua autonomia. Ela orientou e esperou, teve a paciência. Como que se tira do desespero para o sorriso alguém em 3 minutos? E essa mãe conseguiu isso. Quem leu as obras de André Luiz sabe, por exemplo, que a mãe dele, estando em boas condições espirituais, não podia retirá-lo simplesmente das áreas de sofrimento. Não é assim que funciona, né? Senão, todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que nos amam, faria isso por nós. Importante que nós possamos individualmente construir a nossa autonomia moral e intelectual. Teremos a ajuda dos bons espíritos? Com certeza. Dos encarnados e desencarnados. Mas precisaremos construir com as nossas próprias forças o caminho, né, que temos que percorrer. Então aqui nós já temos o exemplo, o diálogo e a autonomia como pilares da educação espírita. Um outro princípio tão importante quanto os anteriores é a construção do homem integral. Na década de 90, um livro foi lançado e fez muito sucesso, do Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o título do livro é Inteligências Múltiplas. Corri comprar o livro para ler, como muitas pessoas fizeram nessa época, e achei estranho, porque era um lançamento, mas eu tinha a sensação de que já tinha lido aquilo em algum lugar, mas não me lembrava onde. Passado algum tempo, preparando aulas e palestras para o meio espírita, eu me lembrei. Era o livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, ditado para o médium Divaldo Pereira Franco. Nesse livro, Joana fala, 10 anos antes, aquilo que o Gardner vem nos falar nesse livro O Homem Integral, que nós precisamos desenvolver todas as nossas potencialidades, ou, na fala do Gardner, as nossas inteligências múltiplas. Aí alguém pode pensar, poxa, mas o Gardner roubou a ideia da Joana, será que ela não ficou chateada? Com certeza não. Deve ter sido um dos espíritos que incentivou, orientou o Gardner na realização dessa tarefa, porque quando a verdade tem que vir, assim foi na codificação, ela virá através de vários caminhos. A Joana de Ângeles é lida por alguns espíritas. Agora, o Gardner foi lido em vários idiomas no mundo inteiro. Então, a mesma verdade chegando por caminhos diferentes. Somos, então, seres com múltiplas potencialidades ou inteligências e precisamos, do ponto de vista espírita, desenvolver todas para sermos um ser integral, um espírito puro, né, no último nível aí da escala evolutiva. Ainda um outro pilar, o quinto, aqui nas nossas observações, é nós desenvolvermos a aprendizagem significativa. Ou seja, é necessário que usemos linguagem, métodos adequados a cada processo ali. Como eu disse na minha apresentação, venho de uma casa espírita que tem evangelização, mocidade. O público que assiste às palestras também é diverso, alguns com nível intelectual acadêmico, né, mais avançado, outros não, e nós precisamos ter todas as linguagens, grupos de estudo, palestras, evangelização, mocidade, atividades artísticas. Por quê? Porque cada um de nós tem mais condições de aprender através de uma linguagem.
na evangelização, eu me lembro que nós dizíamos, não vou cantar aqui em respeito a vocês, porque canto muito mal, mas é uma música infantil que dizia: não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus? Não se ensina o letrado, através da ciência, o caminho da luz? Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão? Pois ao malandro velho se ensina o evangelho, é com samba canção. Essa música dizia exatamente sobre o que eu acabei de falar, sobre as diversas linguagens que nós precisamos ter. Se eu não compreendo, por exemplo, que uma criança só aprende a abstrair ali por volta dos 12 anos, se eu não tenho conhecimento, né, do estudo, do desenvolvimento do cérebro humano ali, eu vou falar que Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e não fará nenhum sentido para uma criança de 5, 6 anos, porque isso é abstrato. Eu tenho que falar de Deus num outro formato. Então, a educação espírita, ela pressupõe que a gente seja eficaz e não só eficiente. Eficiente, bom, eu posso saber falar, preparar um material audiovisual, isso já me torna eficiente na transmissão da mensagem. Mas ser eficaz é tocar o coração das pessoas, é fazer com que elas reflitam e se transformem. E é isso que a educação espírita busca, visa, não é? A aprendizagem significativa. Um sexto pilar da educação espírita é preparar, tornar as pessoas mais solidárias. Porque nós vivemos num mundo muito egoísta. Educamos as pessoas apenas para chegarem primeiro, para estar à frente dos outros. E aí nos perguntamos por que tanta violência, por que, né, tantos dissabores no convívio social. Ora, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Que as duas maiores chagas da humanidade, quais são? O orgulho e o egoísmo. E se nós educamos para o egoísmo, porque é assim que muitas vezes a sociedade faz, nós estaremos indo na contramão daquilo que a doutrina espírita nos orienta. É necessário que a gente eduque as pessoas para a solidariedade. Em determinado momento da minha vida, fui um dos fundadores e presidente de uma cooperativa educacional. E me chamava muita atenção o trabalho do professor de educação física, quando ele fazia jogos cooperativos, né? Típico da filosofia da cooperativa educacional. Então, a ideia não era chegar primeiro, mas sim ganharia quem ajudasse mais gente a chegar. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós educarmos toda a sociedade dessa maneira, quando nós não educarmos as pessoas para ganhar do outro, e sim para auxiliar o outro. Porque a disputa não é com o outro, a disputa, a rigor, é conosco. Eu devo promover as minhas transformações, mas no mundo materialista, isso não é visto desta forma. Portanto, um dos pilares que nós temos que incutir, né, no processo educacional é justamente a ideia de tornarmos as pessoas mais solidárias. Uma infinidade de exemplos poderiam ser dados nesse sentido, mas o tempo aqui nos leva apenas a pensarmos na importância desse tema e refletirmos para buscarmos alternativas a isso. O sétimo de 8 tópicos que iremos abordar é diferenciarmos obediência de respeito. Interessante que os mais velhos, como eu, devem ter ouvido muito isso na infância, que os pais diziam: olha, meus filhos são obedientes, eu olho e eles já fazem, já entendem. Era bem verdade que isso ocorria em muitas famílias mais pelo medo do que por outro fator. Mas olha que interessante, espíritas. O conceito de obediência não é um conceito doutrinariamente correto. Como assim? Está lá na obra básica a palavra obediência. De fato, né? Mas dentro do contexto
quando nós lemos toda a obra e não sacamos apenas uma frase, nós vamos perceber que obediência aqui é uma compreensão da forma como está na doutrina, é uma compreensão das leis da natureza e, portanto, segui-las. Obedecer no sentido de eu entendi, eu compreendi, por isso eu faço, não por medo de punição. Quem educa pelo medo, talvez sejam outras religiões, mas não nós espíritas. E digo por quê? Porque a doutrina espírita fala de fé raciocinada e não fé cega. E a obediência é um conceito de fé cega. Faço porque mandaram. E os pais, espíritas ou não, costumam dizer para os filhos, olha, vocês não são todo mundo, né? Quando os filhos falam, mas todo mundo vai, todo mundo faz. E eles dizem, vocês não são todo mundo. Sim, é assim que pensa a doutrina espírita. Nós não devemos fazer porque o outro simplesmente mandou ou porque o outro faz. Nós devemos refletir se aquilo contribuirá para o nosso progresso espiritual. E devemos aprender a respeitar tudo e todos, e não simplesmente termos uma obediência cega. Porque da mesma forma que podemos obedecer um bom espírito, podemos obedecer também espíritos que se desviaram do caminho. É assim com os meninos do tráfico, foi assim com a juventude hitlerista ao longo da história. Eu sou professor de história. Enfim, essas pessoas que obedeceram não contribuíram com o próprio progresso, porque acabaram seguindo caminhos que não foram bons e tinham sido mandado, né, por outras pessoas. O oitavo e último pilar que nós vamos falar é que a educação espírita deve promover a criação de hábitos de moralidade. Nós somos educados desde a infância a sentarmos corretamente à mesa, usarmos os talheres, amarrarmos o cadarço do nosso tênis, enfim, né, como devemos proceder com a higiene. Somos educados a coisas do dia a dia, cotidianas, mas raramente alguém para nos educar no que tange à educação de moralidade, dos hábitos de moralidade, né? Você que nos assiste, pense. Alguém sentou algum dia com você e falou, vou ensiná-lo como perdoar. Bem, provavelmente porque também não recebeu esse ensinamento, essa informação e tem dificuldade com isso. Mas é isso que deve fazer a educação espírita, promover a educação de hábitos de moralidade. Talvez você esteja pensando, isso não é contraditório com o primeiro item do exemplo? Afinal de contas, o exemplo é suficiente. Às vezes não. Imagine as professoras de alfabetização, elas vão até a lousa e desenham a letra. E aqueles 20, 25, 30 alunos ali têm que repetir aquilo no seu caderno. Alguns conseguem, olham para o quadro ali e conseguem, outros não. E a professora vai até eles, pega na mãozinha e ajuda a fazer aquele desenho da letra, não é? Portanto, além do exemplo, muitas vezes nós precisamos pegar nas mãos, né, daqueles com mais dificuldade. Ou, por outro lado, os bons espíritos também precisam pegar nas nossas mãos para que a gente faça alguma coisa. Porque Jesus deu o exemplo e nós temos extrema dificuldade de seguir, não é? E precisamos de reiteradas vezes ouvirmos, assistirmos palestras, lermos livros para que, além do exemplo, tenhamos informações que nos levem a isso. Então, irmãos e irmãs, o exemplo, o diálogo, a promoção da autonomia moral, a construção do homem integral, a aprendizagem significativa, a criação de pessoas solidárias, a diferenciação de obediência e respeito e a criação de hábitos de moralidade são pilares da educação espírita. E nós precisamos ainda pensarmos, já caminhando aqui próximo do nosso encerramento, pensarmos no seguinte. Quando nós falamos sobre esse tema, as pessoas às vezes falam, puxa, fiquei na dúvida agora, será que eu estou me autoeducando?
Será que eu estou realizando esse processo, né, de autoeducação? Então, vou aqui dar 3 dicas, e costumam ser doloridas essas dicas. A primeira dica é a seguinte: daqui a um ano, né, quando você tiver assistido a palestra, marque a data daqui a um ano e pense o seguinte: será que eu melhorei nesses 3 itens? Caso tenha melhorado, é um sinal de que está se autoeducando. O primeiro item é o seguinte: quem está se autoeducando tem grande capacidade de adaptação. Falando dessa forma, não pareceu tão dolorido, não é? Mas eu vou dizer de uma outra forma. Quem tem grande capacidade de adaptação nunca reclama. E aí, talvez você tenha dado um sorriso de canto de boca aí, pensando, puxa, eu acho então que eu não estou nesse perfil. Por quê? Os bons espíritos, aqueles que nós temos como referência, Jesus, nosso querido Chico Xavier, Irmã Dulce, e tantos outros, eles não reclamavam. Eles se adaptaram à situação que tinham e ensinaram. Imagina Jesus dizendo assim: esse povo está conversando muito, o Mar da Galileia está fazendo barulho, aqui está ventando, eu acordei com a garganta raspando, não vou falar o sermão do monte, não, fica para a próxima. Claro que não. Jesus se adaptou às condições e nos trouxe a mensagem que deveria trazer. Então, primeiro tópico dos 3 aí, para sabermos se estamos no caminho certo, é se nós, daqui a um ano, teremos maior e melhor capacidade de adaptação. O segundo também é dolorido: não sermos ansiosos. E o Brasil é o segundo país que mais vende ansiolítico no mundo. E aqui, minhas irmãs, meus irmãos, pensem comigo. Ansiedade é não compreender. Eu sei, e aqui deixar claro, que é uma doença que precisa de tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, ajuda espiritual, não estou dizendo o contrário. Mas do ponto de vista do espírito imortal, a ansiedade, ela é a não compreensão do tempo de Deus, do tempo do universo. Se nós compreendermos, né, o tempo de plantio, o tempo, aliás, o tempo antes, né, de preparar a terra, do plantio, do cultivo, né, de adubar, de aguar, aí o tempo da colheita, depois o tempo para desfrutarmos da colheita, não seremos ansiosos. Então, às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. Eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos e eu costumo dizer que muitos processos obsessivos se dão por ansiedade. Os nossos irmãos, não gosto de taxá-los assim, mas ditos obsessores, eles querem as coisas no seu tempo. Quando a gente orienta de que, olha, quem te prejudicou vai colher no devido tempo. Eles não aceitam. Terceiro e último item, para sabermos se estamos no caminho, é justamente se somos felizes. Porque na escala espírita, mundos de primitivos, depois de expiações e provas, que é o nosso, mundo de regeneração, mundos felizes e depois mundos divinos. Ora, os espíritos superiores são felizes. Se nós queremos nos tornar espíritos superiores, nós devemos ser felizes. Então, daqui a um ano, se estivermos mais felizes, menos ansiosos e reclamando menos, com maior capacidade de adaptação, estaremos no caminho certo. Encerro aqui as nossas considerações com uma história que aconteceu com meu filho. Eu tenho 3 filhos, o Vitor hoje está com 29, a Letícia 24 e a Bia 20. Quando o Vitor tinha 5 anos, portanto essa história tem 24 anos, levei a aula de natação, e eram todas crianças ali na faixa dos 5 anos, e o professor ensinou como eles deveriam mergulhar. Aquele dia a aula ia ser de mergulho, e ficou dentro da piscina, para evitar qualquer incidente. Então a fila ali de umas 15 crianças, né, que elas deviam colocar o dedão ali na borda da piscina, curvar o corpo, colocar a mãozinha para frente e mergulhar. Se você já fez isso ou viu crianças fazendo, você deve saber que o primeiro mergulho de todo mundo é uma barrigada, né?
porque não sabe como cair na água ali e faz até um barulho da barriguinha batendo na água. E o professor dizia, muito bem, olha, sobe a escadinha e volta para a fila, já já você vai mergulhar de novo. E eu estava lendo um livro, assistindo a aula, baixei o livro e pensei, isso é educação espírita. É Deus falando para a gente, olha, você está dando barrigada ainda, meu filho? Tudo bem, sobe a escadinha, volta para a fila, daqui um pouco você mergulha na carne novamente, e se der barrigada de novo, tá tudo bem, vai doer, mas você terá a chance de subir a escadinha, voltar para a fila e mergulhar na carne novamente. Espero que essas considerações sejam importantes para você, como são para mim. Agradeço a oportunidade de compartilhá-las aqui nesse espaço. Que lindo, Edmir Garcia, falando de bebedouro sobre educação espírita, e essa parte final, né? Como, na verdade, como a gente percebe, né? Como a doutrina espírita, né, nos coloca de forma tão prática, né? Deus, aquilo que a gente sempre comenta, né, Edmir? Deus, essa grande bondade para com todos nós. Errou tudo, volta para a fila, para reiniciar, para tentar mais uma vez. Temos essas bênçãos todos os tempos, né, Edmir? Sim, sim. É isso, né? Enquanto nós estivermos dando barrigada, a dor fica por nossa conta e risco aí. E Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e misericórdia, vai nos propiciar outras oportunidades de mergulho, não é? Então, é uma experiência vivida ali, né, familiar, mas que ilustra bem o conceito de educação espírita na visão espírita. Na visão do Cristo à luz da doutrina espírita. Edmir, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje, Edmir Garcia falando de bebedouro sobre educação espírita. Espaço ainda para sua mensagem final, Edmir. Eu penso que as casas espíritas, aqui falando como dirigente espírita, precisa ter grupos de estudo, precisa debater a doutrina espírita para que as pessoas possam promover esse processo individual de transformação. Alguns gostam de chamar de reforma íntima, mas a rigor é um processo educacional mesmo. Aliás, a ideia de punição, né, que a doutrina espírita traz nada mais é do que processo educacional, lei de causa e efeito. Então, as casas oferecendo as diversas linguagens, grupos de estudo, vai ajudar muito que as reuniões mediúnicas no futuro tenha menos espíritos precisando ser atendidos porque fizeram seu processo educacional aqui durante a encarnação. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Cumprimento a todos que nos assistem através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Obrigado. Ouvimos Edmir Garcia falando de bebedouro no interior de São Paulo sobre o tema educação espírita. E semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Grande abraço. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.